Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior seguradora do agro do Brasil. Pessoal, esta semana que estamos, ela é um pouco mais fraca no Brasil. Nós temos o IBCBR, que é o principal indicador que sai essa semana, o indicador de atividade econômica do Banco Central, super importante, até porque nós estamos num processo de desaceleração, temos que continuar monitorando a atividade econômica brasileira, mas também sai o IGP-10, além, é claro, do Boletim Focus do Banco Central. Lá nos Estados Unidos a agenda é um pouco mais cheia. Lá nós temos a produção industrial, que é super importante, relevante, vem crescendo a produção industrial lá. Aliás, eu estou me planejando para fazer um episódio para falar da produção industrial americana. Os Estados Unidos está se reindustrializando? Será que aquela fantasia, alegoria que os chineses fizeram para retratar o projeto de reindustrialização dos Estados Unidos, colocando lá um pessoal mais gordo, com pouca mobilidade, fazendo trabalhos industriais, mostrando que não tem como os Estados Unidos se industrializar. Mas acontece que os Estados Unidos estão se reindustrializando. Só que não é a indústria da manufatura, não é a indústria que exige mão de obra com braço forte e corpo magro como o chinês para tocar essa indústria. Não, é um outro tipo de indústria. Eu tenho que fazer um episódio sobre isso. Tá aqui, olhando aqui a produção industrial e tentando justificar o porquê que ela é importante, me dei conta. Tenho que fazer um episódio sobre isso. Vou fazer, se der, faço na semana que vem. Vai ter as atas da reunião do FONC, que é super importante, pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, e também teremos os PMIs. Quando eu falar sobre a produção industrial, vocês vão se surpreender. Estados Unidos está se reindustrializando sim, mas é por causa de uma outra vertente. É o crescimento da indústria da tecnologia, da IA, tem uma outra pegada, mas é produção industrial do mesmo jeito. Essa visão da indústria manufatureira com um mar de gente trabalhando, isto é século XX, isso não é século XXI. E na China, falando nela, nós vamos ter investimento estrangeiro direto. Lembra que está saindo dinheiro da China, não está entrando para a construção de negócios da economia real. Taxa preferencial de empréstimo do Banco Popular da China sai essa semana, portanto os juros lá na China serão divulgados nessa semana, a nova taxa de juros, que hoje está em 3%, e lá na zona do euro nós vamos ter inflação nessa semana que estamos. Pessoal, além dos indicadores que estão sobre a mesa, que não são poucos e nem menos importantes, afinal de contas tivemos IPCA nessa semana, nós tivemos também a atividade econômica nos serviços e no comércio, tivemos os resultados. Então, não foi uma semana pouco importante, mas eu trouxe 2 estudos complementares. Um deles, eu quero falar sobre câmbio, porque o câmbio ele teve uma elevação importante nessa semana e nós tivemos um gatilho que foi a recomendação do JP Morgan rebaixando as compras para o Brasil, na Bolsa Brasileira, para neutro. E isto não só teve um efeito muito forte na Bolsa, mas também no câmbio. E isto pode ser um gatilho cambial. Vou falar disso. E outra coisa que eu quero falar, e que trouxe aqui em forma de estudos,
é sobre um termo que está na ata e que tem assombrado o mercado, tem assombrado muita gente, que são os problemas fiscais. O Banco Central, o Copom, ele tem trazido desde a época do Roberto Campos Neto, não por causa do Roberto Campos Neto, mas pela situação fiscal que começava a se deteriorar, nós começamos a discutir com mais gravidade, mais intensidade nas atas do Copom, seja lá do tempo do Roberto Campos Neto, seja agora na gestão de Gabriel Galípolo, quando nós temos os membros do Copom indicados pelo atual governo, a presença da preocupação fiscal ela tem sido uma constante. E muitas pessoas dali fazem um pulo para a dominância fiscal. Então eu vou trazer para vocês exatamente o que foi dito na ata e eu quero trazer uma discussão técnica sobre dominância fiscal. Porque dominância fiscal não é uma opinião, eu acho que está, eu acho que não está. Não, tem elementos, isso é objetivo. Então nós vamos trazer este debate para cá, vou trazer não só a teoria, mas vou trazer também as evidências e os dados e linkar com o que está escrito na ata. Porque, olha, eu vou dizer um negócio, na minha opinião, o que é dito na ata sobre fiscal deveria ter muito mais repercussão na imprensa, inclusive na imprensa especializada, e eu não vejo isso acontecer, o que me causa uma certa estranheza e inclusive uma certa preocupação. Acho que deveríamos falar mais sobre esse assunto. Então eu trouxe aqui sobre este tema, nós vamos falar sobre risco de dominância fiscal e aquilo que está na ata em forma de estudos. Agora, antes eu quero trazer o dado mais importante monetário que saiu essa semana, que foi o IPCA. Afinal de contas, o IPCA teve um crescimento um pouquinho acima do consenso, o consenso estava em 0,03, veio 0,07, e em 12 meses ele agora acumula uma alta de 4,44. Então, ele voltou a estar abaixo do teto da meta, mas muito, muito longe da meta de inflação, que é 3%. Não é 4,5%, é 3%. E agora nós voltamos a ficar 4,44% temporariamente, porque o próprio Boletim Focus do Banco Central e as próprias estimativas do Copom apontam para uma inflação na casa de 5% ao final de 2026. Então essa inflação ela tende a voltar a acelerar, a reacelerar pelas forças próprias da inflação, mas também por conta da retomada do preço do petróleo no mercado internacional, que isso não entrou na conta da inflação ainda. O que nós estamos vendo na inflação é o refresco da queda, mas a volta da elevação do preço, a volta do petróleo acima de $80, isso nós não vimos. Nós estamos refletindo o petróleo indo para 70 e não voltando para 85, 86 dólares o barril. Então, além dos problemas internos, ainda temos uma retomada do preço do petróleo que deve trazer mais algum combustível para o IPCA. Então, não se iluda, tá? Isso aqui é temporário, a gente deve voltar a ter alta no IPCA. E o segmento que mais contribuiu para esse número ser baixo foi justamente o setor de alimentos e bebidas, que contribuiu com uma deflação no mês de julho de 0,67. Já tinha sido deflação de 0,24 lá no mês de junho, agora 0,67 de deflação no mês de julho. O grupo Alimentação e Bebidas puxando a inflação para baixo. Agora, o Boletim Focus, que da semana passada ficou em 5,02 para o final de 2026, desacelerando essa inflação para 27, continua acelerando. Agora a projeção é 4,20, estava 4,21, aliás, 4,22, estava 4,21, agora subiu para 4,22. E a Selic permanece em 13,75 ao final desse ano e 12% ao final do ano que vem, indo para, se este número acontecer, para o sexto ano de Selic de 2 dígitos. Sexto ano. Como é que pode? O pessoal não se dá conta os porquês que nós estamos com Selic tão alta, né? Fazer a relação com as coisas, isso eu acho engraçado. Parece que às vezes há uma tolerância com determinadas figuras políticas, né? Porque é incrível como é que pode nós termos de um lado um gasto público enorme
de um lado, crédito direcionado sendo jogado ao vento no mercado para estimular a economia, seja via gasto, seja via estímulos de consumo, seja via crédito direcionado, e aí nós temos uma inflação resiliente do outro lado e uma Selic de 2 dígitos no 5º ano consecutivo. Será que será que é tão difícil se dar conta que uma coisa é efeito da outra? E para que possamos ter um olhar melhor sobre o problema, inclusive nós vimos, né, seguramente vocês viram, uma famosa jornalista brasileira fazendo lá o seu trabalho de passapanismo, né, onde ela trazia lá, não, a inflação ela tá forte, mas não, é a sensação de carestia e tal. Meu Deus do céu, além da explicação ser de uma pobreza técnica, de chorar ajoelhado, é também um desserviço para a informação das pessoas. É uma lástima, né? Mas enfim, assim é a vida. Agora, eu quero falar da atividade econômica agora no Brasil, porque a pesquisa mensal de serviços veio com um crescimento de 0 em relação ao mês imediatamente anterior. Junho fechou no 0 e maio tinha sido 0,2 negativo. Então, não tivemos evolução no mês. Agora, em 12 meses, a PMS ela se manteve no mesmo nível do mês passado, 2,6. Então, ela já tinha caído no mês passado e se manteve num nível baixo. 2,6 é o crescimento dos serviços. E o comércio, onde a gente olha as vendas no varejo, tiveram um crescimento de 0,5% no mês de junho, um pouquinho acima da expectativa que era 0,3%, e em 12 meses acumula um crescimento de 1,6%. Olha, gente, vai ser muito, mas muito difícil o PIB dos serviços crescer acima de 2% este ano. Vai ser muito difícil. Aí, com a indústria performando 0,7%, olha, fica difícil o crescimento econômico nesse ano. Vamos crescer muito pouco. E olha, e crescer já vai ser um desafio, hein? Não dá para reclamar muito, não. E agora, pessoal, eu queria trazer o primeiro estudo do nosso episódio de hoje. Eu quero falar sobre câmbio. Porque o que acontece? Neste episódio, eu quero trazer um olhar sobre o fluxo de capital estrangeiro que é registrado na Bolsa Brasileira e a relação que isso tem com a taxa de câmbio. Agora, eu vou ter que deixar de lado, tá? Investimento estrangeiro direto, transações correntes, balança comercial, como eu já fiz em outros episódios. Eu quero focar só no fluxo de capital, porque é o que interessa para esta semana. E essas são histórias para outros episódios. O foco hoje é o capital do portfólio, aquele capital que entra pela porta da bolsa, compra ação, compra título e pode ir embora na mesma velocidade que ele chega. E por que isso importa? Diferente do caso das transações correntes, diferente do investimento estrangeiro direto, diferente daquilo que é mais estrutural. Por que importa eu olhar para esse capital mais volátil? Porque em 2026, esse capital foi responsável por uma das mais impressionantes apreciações do real nos últimos anos. E depois, pela reversão que colocou o dólar de volta acima de R$5. E eu quero contar essa história com dados reais, tanto da B3 quanto do Banco Central, e quero trazer esse contexto porque a oscilação da entrada e saída de capital esse ano é uma coisa absurda. E isso denota um grau de incerteza do mercado assustador. Ora entra muito dinheiro, ora sai muito dinheiro. E eu quero trazer este assunto. Mas primeiro vamos então trazer uma contextualização. O que é esse fluxo? Então primeiro vamos criar aqui um alinhamento conceitual. Quando a gente fala em fluxo de estrangeiros na B3, nós estamos falando do que a Bolsa publica mensalmente. Quanto os investidores não residentes no Brasil compraram de ações e derivativos no mercado brasileiro. Quanto estes estrangeiros venderam e qual foi o saldo líquido.
Bom, se o saldo líquido foi positivo, eu vou dizer que tivemos entrada de capital estrangeiro, porque o estrangeiro comprou mais do que vendeu. Agora, se o saldo é negativo, eu vou ver saída de capital estrangeiro, porque ele vendeu mais do que comprou. E por que isso mexe no câmbio? Bem simples. Quando um fundo, digamos que esteja lá em Nova York, ou em Londres, ou em Singapura, decide comprar ações brasileiras, ele precisa primeiro converter dólar em real, porque a nossa moeda é real. Então, isso aumenta a demanda por reais, porque o mercado vai querer comprar reais e vai ofertar dólares no nosso mercado. Consequentemente, ele pressiona a taxa de câmbio para baixo. É aquilo que nós chamamos de o dólar caiu. Na verdade, não é o dólar caiu, é a taxa de câmbio que caiu. Quando ele sai, quando o investidor sai, o especulador sai da bolsa, ele vende as ações. E ao vender as ações, ele converte o real de volta para dólar. E aí o que acontece? Aumenta a oferta de reais no mercado e diminui a oferta de dólares no mercado. Aumenta a demanda por dólares no mercado. Faz um movimento inverso. Aí a taxa de câmbio sobe. E a oferta e demanda de divisas. Isto é o básico da macroeconomia. Então, trazida aqui essa básica e introdutória contextualização, eu quero trazer aqui um pouquinho do histórico, para que nós possamos entender o quanto estes movimentos impactam na taxa de câmbio. Gente, é muito verdadeira aquela frase que a taxa de câmbio serve para quebrar os economistas. Isso é muito verdadeiro. Agora, não dá para achar que dólar, taxa de câmbio, é um movimento aleatório, porque ele não é. Ele tem seus fundamentos. O problema é que ele tem diversos fundamentos. E às vezes uma coisa está mais forte do que a outra. É isso que dificulta a nossa vida. Mas não significa que ele seja um passeio aleatório, que ele seja algo randomizado. Não tem nada disso. E para te provar, eu vou trazer aqui uma série de ciclos. A B3 ela tem dados sobre o saldo anual de estrangeiros desde antes de 2016. Então, olhando para os últimos 10 anos, você vê ciclos claros. A cada ciclo tem uma história macroeconômica por trás. Vamos lá, 2016, 2017. O que eu tinha? Lembra a grande crise econômica do Brasil? A maior recessão da história brasileira aconteceu nos anos de 2015 e 2016. Só que em 2016 nós tivemos o impeachment, nós tivemos um novo governo que assumiu já em agosto do ano de 2026, mas mesmo assim trouxe uma outra tendência para o mercado. Entre 2016 e 2017, ou melhor, respectivamente, em 2016 e 2017, entraram 19 bilhões e 39 bilhões. Ou seja, no ano de 2016, entrou um saldo líquido no Brasil de 19 bilhões de dólares. E em 2017, 39 bilhões de dólares. O Brasil ele vivia uma janela de otimismo pós-impeachment, com uma expectativa de reformas e uma Selic ainda elevada, mas com tendência de queda. Já no ano de 18 e 19, nós tivemos uma saída líquida. Por quê? Uma saída em 18 de 4,8 bi e em 19 de 6,5 bi. Não foi uma saída tão grande, mas foi saída. Por que isso aconteceu? Incerteza eleitoral. A incerteza eleitoral de 2018 espantou um pouco o capital externo. Não foi muito, porque 4,8 bi e 6,5 bi negativos não é o fim do mundo, mas é saída. Já em 2020, nós fechamos praticamente no zero, dada a incerteza global. 700 milhões positivos foi o resultado. Pandemia, o mundo tinha parado, enfim, complicado. Aí veio o super ciclo de 2021, 22 e 23. 3 anos seguidos de entrada forte de capital estrangeiro. Por quê? Porque nós
estávamos fazendo em 21, 22 e 23 uma política equilibrada do ponto de vista econômico e ajustando as finanças públicas e dando força para a lei do teto e caminhando para o superávit primário que aconteceu em 2022. Depois de um longo período que começou lá em 2014 com déficits primários, em 2022 nós voltamos a fazer superávit. Mas isso não aconteceu da noite para o dia, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E em 2022 nós tivemos o maior fluxo da história até hoje, 119,8 bilhões de dólares. Aliás, 119,8 bilhões de reais em posse de estrangeiros entrou na B3. Isso aconteceu por causa do boom de commodities, em primeiro lugar. Lembra que as commodities bombaram. Quem é do agro, inclusive, lembra, né? Nesse ciclo 21, 22, 23, chegamos a ver soja nos portos acima de R$200. Além do... e também petróleo, enfim, as commodities metálicas, energéticas, tudo subiu. A Selic estava subindo, mas o risco Brasil estava caindo e o estrangeiro colocou dinheiro pesado no Brasil no ano de 2022. Foi o maior fluxo estrangeiro da história. Já em 2024, quando eu tenho o primeiro ano, quando entra em vigor o arcabouço fiscal, porque ele foi aprovado em abril de 23, mas ele passa a vigorar a partir do orçamento de 24, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 24. E em abril de 2024, o governo já flexibiliza as já frouxas metas do arcabouço. Então foi um ano de pesadelo fiscal. Nós tivemos uma saída líquida de 24 bilhões de dólares, aliás, de reais de estrangeiros. O mercado penalizou o Brasil pela expansão dos gastos, pelo risco da dívida pública e pela deterioração das expectativas de inflação, que desancoraram totalmente no ano de 24, por causa dessa nova diretriz fiscal no Brasil. O dólar ele passou de R$ 6,20 e terminamos o ano de 2024 com a taxa de câmbio em R$ 6,07, recorde histórico para o final de um ano. E em 2025 nós tivemos uma retomada, 26,9 bilhões de entrada. E em 2026, com dados acumulados até agosto, até 11 de agosto, nós temos 29 bilhões entrando, com uma história inteira cheia de reviravoltas no ano de 2026. E é isso que eu quero detalhar. Quem olha só esse número pensa, não, mas peraí, se eu tive 26,9 em 2025 e 29 agora em 2026 e o ano não acabou, estamos aqui com os dados até 11 de agosto, significa que 26 está melhor. Isso está, de fato. Agora, é um ano cheio de reviravolta. E eu vou trazer aqui essas reviravoltas à sua memória. O ano de 26 eu vou dividir em 3 fases, porque elas foram bem distintas para o fluxo de estrangeiro. Primeiro, a fase do grande boom, que foi de janeiro a abril deste ano. Janeiro foi histórico, entrou 26,5 bilhões de reais de estrangeiros em um único mês, recorde mensal de toda a série. Já fevereiro entrou mais 15,4 bi. E em março entrou mais 12. E abril trouxe mais 3,2 bilhões positivos. Então faz as contas comigo. Quando eu somo o que entrou janeiro, fevereiro, março e abril, o Brasil acumulou uma entrada de 57 bilhões de reais de estrangeiros na Bolsa Brasileira. Ou seja, reais esses que foram demandados no mercado por estrangeiros, eles tiveram que vender dólar. Isto faz com que a taxa de câmbio caia, porque eu oferto mais dólar e demando mais reais. Logo, o real se valoriza, se aprecia, a taxa de câmbio cai. E foi isso que aconteceu mesmo. O que explica esse volume? Por que entrou tanto dinheiro? Basicamente 3 forças. A primeira, o diferencial de juros. Nós estávamos com uma Selic de 15 na iminência de começar a reduzir para 14,75. Os Fed Funds lá nos Estados Unidos estavam em 4,5. O diferencial, mais de 10 pontos percentuais. Como nós sabemos, isto chama-se
carry trade. O cara pega dinheiro lá fora e aplica aqui dentro. O investidor toma um recurso mais barato lá, traz para o Brasil, aplica no mercado de renda fixa ou em ações que pagam dividendos gordos, embolsa a diferença. Em 4 meses de 2026, esse carry trade rendeu 11% em dólar para o estrangeiro que fez isso. Combinando com juros do CDI de aproximadamente 4,9% no período, com uma apreciação cambial de 5,7% lá na Petax, nós estamos vendo uma situação muito difícil de resistir. Segunda, a queda do risco percebido. O prêmio de risco soberano do Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, caiu de 230 pontos base para 170 pontos base entre dezembro de 24 e abril de 26. Menos risco percebido é igual a mais capital disposto a entrar. Terceiro, o momentum do Ibovespa, porque o índice saiu de 120 mil pontos e bateu em 199 mil pontos em abril de 26. O estrangeiro entra numa bolsa que sobe, que paga dividendos e que oferece spread de juros elevados. Com tudo isso, a taxa de câmbio foi derretendo e em 10 de maio deste ano atingiu a mínima de 4,89. Em 5 meses de 2026, de janeiro a maio, o dólar saiu de 5,34 lá no início do ano para 4,90 praticamente. Uma queda de aproximadamente 8% se contarmos desde o pico histórico de 6,07 lá atrás. A apreciação acumulada em 17 meses foi de 19%. Então foi um baita de uma valorização do real. Só que depois nós entramos na fase 2, maio e junho. Então veja, fase 1, entra muito dinheiro estrangeiro, a taxa de câmbio derrete. Aí vem a fase 2, maio e junho. E aí, como quase sempre no carry trade, chegou a tempestade. Em maio de 26, o saldo virou. Nós tivemos uma saída de 13,3 bilhões, a maior saída mensal do ano. Em junho, tivemos mais 7 bilhões negativos. Por quê? Por conta de uma convergência de fatores. Primeiro, realização de lucros. Com cerca de 11% de retorno em dólar em 4 meses, era natural que fechasse posição, né? Lógico. E ainda fecha a posição, pega esses 11% em dólar, mais a variação da taxa de câmbio, que ele bota no bolso. No final do dia, está botando 20% no bolso. Carry trade não dura para sempre. E quando o retorno acumulado fica alto, a saída ela faz parte do jogo. Segundo, dados americanos mais fortes. Veio um payroll e um CPI lá nos Estados Unidos acima do que era esperado, reduzindo as apostas de cortes do Fed. E com os Fed Funds permanecendo elevados por mais tempo, o diferencial de juros se comprime. Aí o carry trade fica menos atraente. Terceiro, notícias fiscais domésticas. Revisões nos gastos e incertezas sobre o arcabouço fiscal voltaram a assombrar e incomodar o mercado. O prêmio de risco voltou a subir e o dólar respondeu. De 4,90 foi para cima de 5,10 em junho. E aí vem a fase 3, a fase de muita instabilidade, de julho e agosto. Porque julho trouxe uma recuperação parcial, entrou 4,3 bilhões no mercado. Mas aí veio uma resposta ao ajuste de preços. Com um dólar, uma taxa de câmbio a 5,11, o carry trade voltou a ficar atraente para novos investidores, entrou 4 bi. Só que em agosto, porém, até o dia 11, nós temos uma saída de quase 12 bilhões em 11 dias. Uma reversão violenta. O mercado global continua nervoso e o saldo acumulado em 2026, que chegou a ser 57 bilhões em abril, agora está em 29 bilhões. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Lá em 2024, quero lembrar, por que o câmbio passou de 6? Porque eu tive mais saída do que entrada. Mais saída do que entrada. E foi uma saída bem significativa. Foi 24 bilhões. Agora, eu estou vendo um valor positivo de 29, ok, mas nós já tivemos a ter 57, ou seja, nós temos aqui 28 bilhões que já saíram, metade do dinheiro já foi, meus amigos, metade já foi. Então, de maio para cá,
Então, será que a outra metade não vai até o final do ano? Se ela for, bom, aí pode esperar um câmbio próximo de 6 ou que sabe até acima de 6. Esses 29 bilhões positivos é o que garante a taxa de câmbio na projeção que o mercado está trabalhando hoje, que é na casa de 5,30 no final do ano. Agora, se esses 29 bi forem embora, pode botar na conta e ficar negativo, claro, não basta só ir embora, tem que ficar negativo. Pode, à medida que ele vai indo embora e vai chegando no zero, nós vamos indo em direção a 6. No momento que fica negativo, bom, aí nós consolidamos um câmbio acima de 6. Só que esses 29 bi, eles entram e saem muito rápido. Dos 57, sobraram 29, já foram 28. Então, atenção. Mas agora, atenção, lógico, mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou aqui compartilhando com vocês o que nós temos que observar, o que pode fazer esse movimento. E aí vem um ponto importante, que foi um gatilho, um trigger importante, que foi o JP Morgan, à medida que ele rebaixou o Brasil, agora, recentemente. E aí o que aconteceu? Qual foi o rebaixamento? Ele rebaixou a Bolsa Brasileira de compra para neutro. E aí trouxe uma baita de uma virada. O JP Morgan, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, ele mudou sua recomendação. Então, isto trouxe essa mudança. Fique de fora por enquanto. Isso pode parecer uma coisa lateral, mas não é. Quando o JP Morgan muda de posição, centenas de fundos ao redor do mundo que usam os relatórios do banco como referência obrigatória são obrigados a rebalancear as carteiras. E o efeito disso foi imediato. Os números do dia 11 de agosto são impressionantes. O Ibovespa caiu 2,5%, fechando a 167.874 pontos. Em termos de valor de mercado, em apenas um único pregão, foram destruídos bilhões de reais. O dólar, naquele dia, subiu quase 1%, fechando a 5,16%. Com o volume de negócios na B3 subindo também, atingindo 23 bilhões no dia, muito acima da média recente. Mas o dado mais revelador é o seguinte: nós tivemos 4,72 bilhões de capital estrangeiros saindo da B3 em um único dia. Saiu quase 5 bi. Esse foi o maior fluxo diário negativo desde abril de 2021. Ou seja, em mais de 5 anos, nunca tinha se visto tanto dinheiro estrangeiro sair da Bolsa Brasileira em um único pregão. E não parou por aí. Nos 7 pregões consecutivos, a partir do dia do rebaixamento, o Ibovespa perdeu 279 bilhões em valor de mercado, o equivalente a aproximadamente 54 bilhões de dólares. Para ter uma ideia de escala, é como se a terceira maior empresa do Brasil simplesmente desaparecesse do mapa em uma semana. E por que o JP Morgan fez isso? O banco listou 4 fundamentos para o rebaixamento. Primeiro, fim do ciclo de cortes da Selic. O mercado esperava mais cortes de juros no Brasil em 2026, o que sustentaria o preço das ações. O JP Morgan concluiu que o Copom vai cortar mais 0,25 ponto percentual em setembro e depois vai pausar até o segundo trimestre de 27. Juros altos por mais tempo reduzem o apetite por ações, óbvio. O segundo é o risco eleitoral. As eleições presidenciais são agora em outubro e o JP Morgan lembrou que, historicamente, os ativos brasileiros têm desempenho pior nos 6 meses anteriores a uma eleição, e o risco político ainda não estava devidamente embutido nos preços. O terceiro fator é a desaceleração econômica e a deterioração do crédito, que, aliás, quem está aqui no Dedo no Pulso toda semana sabe muito bem do que o JP Morgan está falando, que a gente traz isso o tempo todo. A desaceleração econômica e a deterioração no crédito é fundamental nessa conta. Além disso, eles trouxeram os dados do PMI industrial de julho, mostrando contração. O índice caiu de 50,8 em junho para 47 em julho, uma queda enorme, pior leitura em 5 meses. E também o quarto são as pressões fiscais e a inflação acima da meta. Então, o IPCA projetado para 2026 está em torno de 5,11, muito acima da meta de 3%. O resultado primário do governo deve ser deficitário em cerca de 0,9% do PIB. E o banco também reduziu seu alvo para o Ibovespa de 190 mil pontos para 185. E o que isso nos ensina?
Isso nos ensina que o JP Morgan é um exemplo perfeito do que nós chamamos de gatilho institucional. Um único relatório de uma única instituição tem o poder de reorganizar o fluxo de capital em mercados emergentes. Por quê? Porque nós não somos grau de investimento, nós somos grau especulativo, porque nós cuidamos das finanças públicas de um jeito que não nos dá grau de investimento. E o Brasil, ele, ao tomar este perfil, nós viramos um eletrocardiograma. Entra dinheiro, sai dinheiro, taxa de câmbio reverte. Mas o importante é que nós entendermos que estes efeitos, eles podem trazer variações bruscas da taxa de câmbio. E nós temos que estar preparados, sim, para uma virada na taxa de câmbio. Estou dizendo que vai virar? Não estou dizendo que vai virar. Estou dizendo que, se virar, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos ver acontecer e ficar sabendo depois. O último dado sobre a parte econômica brasileira é o sentimento do consumidor, que melhorou 53,38 no mês de agosto, que sugere uma melhoria da atividade nos próximos meses. Antes de falar sobre a ata do Copom e as questões fiscais, eu quero matar Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos nós tivemos uma queda nas vendas no varejo de 0,58, que assustou o mercado, trazendo uma queda importante, mas os dados em 12 meses ainda estão maravilhosos, crescimento de 5,01. E o saldo dos pedidos contínuos por seguro-desemprego teve uma queda em relação à semana passada, mas ainda na casa de 1,8 milhão de postos de pedidos por seguro-desemprego. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Falando do lado monetário americano, nós tivemos o CPI, a inflação ao nível do consumidor deles, com um crescimento de 0,07, em linha com as expectativas, mas o índice em 12 meses, ainda que tenha recuado um pouco, acumula uma alta de 3,30 para uma meta de 2 pontos percentuais. E o núcleo dessa inflação ficou em 2,47, cedeu um pouquinho. E o IPP, o PPI deles, o índice de preço ao produtor, teve deflação em julho, ficando em 12 meses em 4,66, que é um valor absurdamente elevado. Agora, pessoal, eu quero falar sobre o outro estudo que eu preparei, que é sobre o risco de dominância fiscal e a taxa de juros neutra. Porque na terça-feira passada, o Banco Central, no dia 11, publicou a ata da reunião de agosto do Copom. E 6 dias antes, o comitê tinha cortado a Selic em 0,25 ponto percentual, levando a taxa para 14% ao ano, como nós já discutimos na semana passada. E você deveria esperar que a ata explicasse o corte, lógico. E ela faz o contrário. Ela explica por que os juros vão ficar altos por mais tempo do que o mercado imaginava. É interessantíssima essa ata do Copom. Ela não se presta a explicar o porquê do corte, mas sim a importância da manutenção. Ela não disse explicitamente que vai manter, mas ela disse o tempo todo da importância de manter. E tem o parágrafo, o 7º parágrafo, que eu quero ler ipsiliteris aqui, como a gente sempre faz. O Copom diz que o afrouxamento do esforço de reformas e de disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e a incerteza sobre a estabilização da dívida pública tem potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. Então, gente, quando eu estou dizendo aqui no Dedo no Pulso que a falta de reformas, a falta de disciplina fiscal e o aumento do crédito direcionado, combinado com a falta da capacidade de estabilizar a dívida pública, isto é responsável pelos juros mais altos. Eu não estou falando somente o meu pensamento, eu estou trazendo aqui o pensamento de quem decide, que é o Copom. Então não interessa se você gosta ou não gosta da sentença.
Interessa é que essa sentença está sendo dada. E essa frase ela não é nova. Ela aparece na comunicação do Banco Central o tempo todo. Mas é a frase mais importante desse documento. E quase ninguém comenta, porque, por um lado, ela é técnica demais para uma manchete e política demais para um relatório de banco. E a imprensa do passapanismo, ela não vai pegar este trecho para esmiuçar, porque sempre é bom deixar uma porta de saída para encontrar soluções heterodoxas e magistrais para o fato do juro estar alto. Mas traduzindo aqui, voltando ao nosso ponto, o Banco Central está dizendo que a política fiscal do governo aumentou o juro de equilíbrio da economia. Não o juro de hoje, o juro que vai ser necessário mesmo depois que a inflação convergir. O piso, é disso que se trata a taxa de juro neutra. Não é nem o juro de expansão nem de contração, é o juro da velocidade de cruzeiro. Depois que eu fiz o ajuste, qual é o juro que eu permaneço? Permanece mais alto do que poderia por conta do problema fiscal. E eu quero responder 3 perguntas. O Brasil está em dominância fiscal? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder aqui, porque eu ouço muito sobre isso. Segundo, a política fiscal está mesmo impedindo a Selic de cair? E a terceira, e se está, o que exatamente teria que mudar? E eu aviso desde já, a resposta que eu vou dar não é o que o pessoal muitas vezes o pessoal do mercado repete no automático. Muito menos o que o ministro da Fazenda falou sobre o assunto quando ele se manifestou publicamente e muito menos que ele gosta de ouvir. E eu vou começar respondendo a primeira. Mas para isso eu preciso explicar o que é dominância fiscal de verdade. Porque o termo virou um bordão, muita gente fala sobre o tema, mas poucos estudaram profundamente do que isso se trata. Então vamos lá. Nem todo mundo está aqui no dedo no pulso, né, gente? Toda vez que a dívida sobe, alguém aparece dizendo que o Brasil está em dominância fiscal. Mas na maioria das vezes, a pessoa nem sabe o que ela está dizendo. Essa ideia da dominância fiscal, ela nasceu em 1981, num artigos do Thomas Sargent e do Neil Wallace, com um título que era irônico, que traduzido livremente por mim, quer dizer o seguinte: alguma desagradável aritmética monetarista. Então, ou aritmética monetarista desagradável. O raciocínio é o seguinte: imagina 2 jogadores. De um lado tenho a autoridade fiscal, de outro lado a autoridade monetária, os 2 principais pés de uma política econômica. Alguém tem que jogar primeiro. Se o Banco Central joga primeiro, ele fixa a inflação e o Tesouro se ajusta, gerando superávites necessários para pagar a conta. É o mundo normal, é o regime de metas. Quando o Brasil adere ao regime de metas, é isto que se espera: uma política monetária e uma política fiscal apontando para o mesmo lugar, as duas convergindo. Então, neste caso, quando eu vou trabalhar num regime de metas de inflação, o Banco Central joga primeiro. Ele fixa a inflação. Olha, eu vou entregar uma inflação de 3%. E o Tesouro se ajusta. Eu vou fazer superávit primário, o necessário para fazer um esforço aqui do meu lado para que a gente entregue esses 3%. Agora, vamos inverter. O Tesouro joga primeiro. Ele decide os déficits que ele quer rodar. Ele diz, eu vou rodar com 0,5%, 1% de déficit primário em relação ao PIB todo ano. O que acontece? O Banco Central fica com o resíduo, ou seja, se o Tesouro joga primeiro e ele joga déficits, o Banco Central, com esse resíduo, vai ter que subir os juros. Para quê? Para compensar o efeito fiscal. Então, nesse mundo, quando o Banco Central sobe os juros para combater a inflação, ele aumenta o custo da dívida.
o que aumenta o déficit, o que aumenta a dívida, o que exige mais financiamento monetário lá na frente. E o aperto de hoje vira inflação amanhã. A política monetária inverte o sinal. Isso, Lipper, lá em 1991, formalizou com 2 adjetivos que eu acho bem úteis para explicar aqui. Ele falou política fiscal ativa e política fiscal passiva. A ativa é quem manda, passiva é quem se acomoda. Dominância fiscal é o regime que o fiscal é ativo e o monetário é passivo. Daqui é que vem a ideia de que muita gente tira que nós estamos em dominância fiscal. Só que o Lipper ele não fica só aqui, nem ele e nem outros autores. Agora, sim, este é o início de tudo. John Cochrane, ele pegou essa mesma linha e levou às últimas consequências no livro dele lá de 2023, que falava sobre a teoria fiscal do nível de preços. E a tese central dele é a seguinte: o nível de preços é o que iguala o valor real da dívida pública ao valor presente dos superávites primários futuros. Ou seja, se o mercado deixa de acreditar nos superávites futuros, o ajuste vem por onde? Pelo denominador, ou seja, pela inflação. E note uma coisa muito importante nessa versão moderna: não precisa haver emissão de moeda, não precisa haver senhoriagem na moeda, não precisa haver hiperinflação, basta que a expectativa de que a conta não fecha para nós termos o ajuste. Então guardem bem essa distinção, porque ela vai ser decisiva ali para frente. E o Brasil, vamos responder para o Brasil está em dominância fiscal? Eu digo que não. Na minha opinião, não. Os dados mostram que não. Existe bom, mas isto é a minha opinião? Não. Existe um teste empírico simples para saber se um país está em dominância fiscal ou não está. É o teste que o Oliver Blanchard, propôs lá em 2004, e justamente num texto que ele, num paper dele, falando do Brasil, que falava sobre a dominância fiscal e a inflação e as metas de inflação, lições para o Brasil, traduzindo, tá? Ele estava analisando o Brasil de 2002 e 2003. Então veja, 2 anos antes do paper. E o teste é esse: quando o Banco Central sobe juros, o câmbio aprecia ou deprecia? Vamos lá, num regime normal, juro maior atrai capital e o real se valoriza e o câmbio cai. Num regime de dominância fiscal, o juro maior aumenta a probabilidade percebida de calote e o investidor foge, o câmbio dispara e a inflação sobe. O sinal se inverte. Blanchard mostrou que em 2002 o Brasil estava exatamente nessa situação e a razão era a composição da dívida. Uma fatia enorme da dívida era indexada ao dólar. Cada centavo de desvalorização engorda a dívida em reais. Mas esse Brasil, gente, não existe mais. A dívida mobiliária federal hoje é essencialmente em reais. Nós não temos uma dívida pública relevante externa. Pelo contrário, em termos líquidos, nós somos credores, dada as nossas reservas. Lembra que em 2002 o Brasil não tinha reserva cambial. Nós ainda vivia dos dólares emprestados pelo FMI. Então, gente, vamos lá. Eu não posso desconsiderar isso e sair falando em dominância fiscal. Esse Brasil não está mais aqui. A dívida mobiliária federal hoje é em reais, com prazo curto, médio, na mão de investidores domésticos, a maioria, e o país é credor externo líquido em moeda forte por causa das reservas. O canal que o Blanchard identificou, ele está fechado. Então não posso pegar o paper lá de 2004, que olhava para o Brasil de 2 e 3, e trazer para hoje de maneira linear, porque não é mais o mesmo Brasil.
foi a maior conquista estrutural da economia brasileira dos últimos 20 anos. E ninguém fala dela porque a conquista silenciosa não dá audiência. E olhem o cenário de referência do próprio Copom nessa ata de agosto, câmbio de 5,10. É o patamar do Copom. No começo do ano estava acima de 5,40. O real valorizou quase 6% no acumulado de junho. E com a Selic no teto do ciclo, se estivéssemos em dominância fiscal, isso seria impossível. Como é que iria valorizar o real se nós estivéssemos com dominância fiscal? Então, a minha resposta é essa. Eu quero ser claro, o Brasil não está em dominância fiscal no sentido técnico. Quem diz que está errado. Ou está usando o termo como retórica e não no significado técnico dele. O problema é que não estar em dominância fiscal não significa que está bom, mas é importante responder. Não estamos em dominância fiscal. As evidências empíricas deixam claro. O que Blanchard falou de Brasil e dominância fiscal servia para aquele momento, não para esse. E o que aconteceu com o cenário do câmbio, a valorização do câmbio nesse período, prova que nós não estamos em dominância fiscal. E quando nós revisamos lá tanto a teoria do Cochrane como a do Sargent e do Wallace, fica muito claro que a teoria deles não se aplica aos dados que nós estamos vendo hoje. Quando a gente bota os dados na equação deles, não apita dominância fiscal. Mas não quer dizer que está bem, porque existe uma zona intermediária entre estar tudo normal e a dominância fiscal. E é nela que o Brasil está. E isto é um prêmio fiscal e não uma dominância fiscal. Esse prêmio fiscal opera por 3 canais e todos estão descritos na ata que o Copom publicou. Sabe por quê? Porque o Copom é técnico. Ele se baseia em teoria econômica e não em grito de político, em bumbo de presidente. Ele é técnico e que bom que é e tomara que continue. Todos esses textos que eu citei, pode ter certeza que o Banco Central conhece de cor. Por isto que ele traz 3 canais na ata. Então presta muito atenção, não estamos em dominância fiscal, mas estamos em prêmio fiscal. O primeiro canal é a taxa neutra, que é a taxa que nem de expansão e nem de contração. Uma política fiscal que estimula consumo numa economia com um desemprego de 5,8%, que é um plano de emprego para padrões brasileiros, e com salários crescendo acima da produtividade, como o próprio Banco Central registra na ata que o Brasil está subindo salário acima da produtividade, que está com desemprego lá embaixo. E ainda assim o governo tem uma política fiscal que estimula consumo, que é um erro. A ata fala disso. Então, como o próprio Banco Central está registrando a ata, isso empurra a demanda agregada para cima do produto potencial, gerando o famoso hiato do produto. Para neutralizar isso, o juro de equilíbrio tem que ser mais alto. Não é o que o Banco Central perdeu o controle, é que o controle ficou mais caro, porque o fiscal está jogando primeiro. O fiscal joga e a política monetária joga depois e equilibra. Este é o ponto, este é o canal número 1. O canal número 2, que também está citado na ata, é o canal do prêmio a termo. A ata diz que a percepção sobre a sustentabilidade da dívida afeta o prêmio embutido na curva de juros. E é o canal que o produtor sente na pele, sem saber o nome, mas ele sente. Porque você pode ter corte de Selic e mesmo assim ver uma NTN-B lá de 2035 pagando um juro real de 7%. Ou seja, o que acontece com o prêmio a termo? Que diabos é isso? A ponta curta cai e a ponta longa não obedece. E é a ponta longa que precifica investimento, que ancora o valuation, que define o custo de um projeto de investimentos, seja ele qual for. Então, o prêmio da curva a termo é outro ponto que está na ata. E terceiro canal de transmissão de acordo com a ata. E esse é o mais desconfortável para o nosso público.
crédito direcionado não responde à Selic. Quando uma fatia grande de crédito está fora do alcance da política monetária, que no Brasil é cerca de 40% de todo o crédito é crédito direcionado, que pode botar Selic em 30, em 2, que não vai fazer diferença significativa, porque esse crédito é inelástico, porque o governo determina o juro, o assunto está encerrado. Quando eu tenho 40% do crédito nessa condição, o Banco Central precisa apertar mais o pedaço que sobrou, os 60%, para ter o mesmo efeito. Então, imagina assim, uma planta hidráulica de uma cidade. Imagina que nós somos gestores de uma empresa de saneamento. E é uma cidade que é plana, e que só que tem um determinado bairro que fica no alto de uma colina, numa parte mais alta. Para eu fazer chegar água com pressão para os moradores desse bairro mais alto, eu preciso dar uma pressão maior na água, na estação, maior do que precisaria para chegar a água com pressão na parte plana da cidade. Então, eu faço toda a parte plana ter mais pressão do que precisaria para a água chegar com pressão lá na parte mais alta. É mais ou menos isso que nós temos aqui. A política fiscal faz com que tenhamos uma colina. Nós não temos uma economia, uma economia plana para que o Banco Central faça o movimento Selic e todo o crédito se ajustar. Nós não conseguimos por conta desse canal de transmissão que é o crédito direcionado. Mas por que eu disse que isso daqui é desconfortável? Porque plano safra, gente, é crédito direcionado. Isto atrapalha a condição da política monetária. Um dos motivos do Brasil ter Selic alta é o crédito direcionado. E o plano safra tem a ver com isso. Ele é o maior? Não, ele não é o maior. O maior é o imobiliário. E depois tem o crédito direcionado para empresas, via BNDES. Mas ele existe. Ele é importante. E o produtor, na parcela equalizada, ele vai pagar a conta de tudo ou mais, porque o capital de giro no Mercado Livre ele vai ficar bem mais caro. Agora, e aí no final das contas, tu tá pegando um dinheiro controlado barato, mas ele não é o suficiente. Aí tu tem que pegar o dinheiro no Mercado Livre caríssimo. Quando tu faz o mix, pode ter certeza que se não tivesse crédito direcionado, o juro seria mais barato do que nós temos hoje. E aí eu quero avançar, porque tem uma conta que o pessoal não gosta muito de fazer. E eu vou aos números agora. Eu peço 1 minuto de paciência, porque essa é uma parte que decide o entendimento e o nosso debate. A dívida bruta do governo geral, ela fechou em 82% do PIB nas contas de contabilidade criativa do governo. Isso, nós temos 10,8 trilhões de dívida. Subiu 0,9% só em junho. 3,3 pontos percentuais só no primeiro semestre. E se eu pegar, desde que o presidente Lula assumiu, em janeiro de 23, estava em 71,4, tá? 81,9. Ou seja, subiu 10,5 pontos percentuais. Mas o dado que eu quero destacar aqui é a decomposição que o Banco Central publicou. No primeiro semestre, os juros nominais sozinhos acrescentaram 4,3 pontos de PIB, pontos de PIB à dívida, na dívida líquida. O déficit primário acrescentou 0,6. O crescimento nominal do PIB devolveu 2,2. Então vamos de novo. Os juros pesaram 7 vezes mais do que o déficit primário, que é o que o Dario Durigan alegou. Esse é o melhor argumento de quem defende que juro alto é a causa e não a consequência da dívida. Então, foi a defesa equivocada do Dario Durigan. Acontece que mesmo que isso pareça razoável, isso está errado. A conclusão não segue isto. Nós temos uma outra aritmética que resolve. A dívida se estabiliza quando o superávit primário... Presta atenção nisso aqui. A dívida se estabiliza quando o superávit primário iguala o produto da dívida pela diferença entre juro real e crescimento real. Esta é a equação. Então vamos botar números agora na equação. Com a dívida líquida de 68,5%, dívida líquida, não é a bruta, o juro real implícito de 7,5% e um crescimento de 2% ao ano, o superávit primário necessário para congelar a relação, ele fica em 3,7% do PIB.
3,7% do PIB. Nós tínhamos que estar fazendo superávit primário. Quase 4%. O Brasil está rodando com déficit de 1,19% no consolidado de 12 meses. O buraco entre onde estamos e onde a dívida para de crescer é quase 5 pontos percentuais do PIB. Em dinheiros de hoje, é algo como 640 bilhões por ano de economia. Só para nós termos uma dimensão, entre 2003 e 2008, o país sustentou o resultado primário estrutural perto de 13,5% do PIB. Nós fazíamos superávit primário de 13,5% do PIB. E não era ficção científica, não era contabilidade criativa como hoje, mas foi feito com boom de commodities, com a dívida bruta na casa de 55% e com uma diferença entre juro e crescimento muito mais amigável. As 3 condições evaporaram, sumiram. E aqui que a resposta à pergunta central, ela fica mais clara. Sim, o fiscal está impedindo a Selic de cair mais rápido, mas não por dominância fiscal, por prêmio de risco, por taxa neutra e por prêmio a termo. A distinção não é preciosismo acadêmico, pelo amor de Deus, porque a receita muda por completo. Em dominância fiscal, cortar juros reduziria a inflação. No regime em que estamos, cortar juros com expectativas aonde elas estão aumentaria a inflação. Então, não é verdade que o Brasil está em dominância fiscal, pelo menos não ainda. E assim como também não é verdade que baixar juros vai resolver o problema fiscal brasileiro. Não, os juros no Brasil são a febre. Eles são o remédio para a febre é a inflação. O fiscal desequilibrado, que gera esses desequilíbrios todos que eu mencionei, ele é a infecção. Então, quem quer entender a economia pela teoria econômica, pela ciência, por tudo que a gente conhece até hoje e as evidências empíricas, não acredite nem em quem está falando em dominância fiscal para fustigar o governo e nem em quem está dizendo que o problema do governo são os juros, que é o caso do próprio ministro da Fazenda, o próprio argumento do governo. Os dois polos não estão falando o que diz a teoria econômica. Então, pessoal, eu já me alonguei demais, mas são 2 estudos bastante densos do ponto de vista teórico. Falar de câmbio nunca é fácil, mas é importante trazer para vocês essa movimentação cambial que está acontecendo, o gatilho mais forte que foi apertado pelo JP Morgan, mas ele já foi apertado num contexto que já estava havendo saída de câmbio forte. E um ponto que eu esqueci de falar, me lembrei agora, existe uma correlação entre saída e entrada de capital estrangeiro e a taxa de câmbio no Brasil. E esta correlação é óbvio que é inversa, entra dinheiro, cai câmbio, sai dinheiro, sobe câmbio, mas a maior correlação não é no mês, é com uma defasagem de um mês. Então, se está saindo mais dinheiro e saiu muito dinheiro no mês passado e está saindo muito dinheiro esse mês, nós devemos ter o efeito mais forte no câmbio, tudo ou mais constante, a partir do mês que vem. E quando nós olhamos para o que está acontecendo no fiscal, eu fico satisfeito por aqui de trazer o conteúdo mais rico que a ata trouxe, o pensamento genuíno, técnico que o Copom está expressando e explicar aqui sobre a teoria econômica, mostrando para vocês a realidade do que está pensando o Copom, que é alinhado com o que pensa qualquer economista sério no Brasil. Pessoal, foi isso então que eu preparei para essa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.